Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, tendo visto então o sacrifício propriamente dito, que é o sacrifício, os principais elementos, tendo discorrido um pouco nisso, tendo visto que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz é verdadeiramente sacrifício, e que a missa é esse mesmo sacrifício, né? Então a gente pode agora passar algumas considerações sobre a missa, propriamente, sobre o santo sacrifício da missa. Bem, a missa tem, né, em si mesma as 4 finalidades que pode ter um sacrifício. Então, aquelas 4 finalidades que nós falamos há pouco. Então, a missa é um sacrifício latrêutico, de adoração a Deus. Então, pela missa se reconhece o soberano domínio de Deus sobre todas as coisas e nos submetemos a Ele. Bom, e aí, em primeiro lugar, não somos nem nós propriamente, mas nosso Senhor Jesus Cristo, né, que adora perfeitamente a Santíssima Trindade na Santa Missa. Nós, na medida em que nós nos unimos ao sacrifício de Cristo, certo? Então, Deus é perfeitamente adorado no santo sacrifício da missa, porque é nosso Senhor Jesus Cristo que se oferece. A missa é também sacrifício eucarístico, sacrifício de ação de graças, sacrifício de agradecimento oferecido a Deus. Também aqui a ação de graças é perfeita, infinita, que é o próprio Cristo, né? Homem e Deus, quem o faz. Então, sacrifício latrêutico, sacrifício eucarístico, sacrifício impetratório. Na missa há méritos mais do que suficientes, há méritos infinitos para alcançar de Deus todas as graças. Se não alcançamos, é por defeito nosso. Para alcançar as graças da Santa Missa, bom, precisamos, desde já, ter aquelas disposições necessárias para uma boa oração, né? Além da união propriamente à missa, que nós vamos falar em breve. Então tem méritos ali infinitos, né, para alcançar de Deus todas as graças. Se não alcançamos é por defeito nosso, ou porque temos ainda que perseverar um pouco mais nos nossos pedidos, inclusive na missa. E finalmente a missa é também um sacrifício propiciatório ou expiatório. Então, na missa, há méritos mais do que suficientes para aplacar a ira de Deus e para nos alcançar o perdão, o arrependimento dos nossos pecados, né? Para que a gente possa, em seguida, alcançar de Deus o perdão. Então, se não nos arrependemos, é também por defeito nosso. Nosso Senhor, oferecendo-se a si mesmo, então, aplaca a ira divina, nos permitindo alcançar o perdão dos nossos pecados.
Bem, a missa tem um valor infinito, o sacerdote é perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo, homem e Deus. A vítima é perfeita, nosso Senhor Jesus Cristo. É um sacrifício de valor infinito. Além disso, um sacrifício tem um valor tanto maior quanto mais o sacerdote está unido a Deus. Nosso Senhor está unido a Deus no grau máximo possível. Então, quanto mais o sacerdote está unido a Deus, mais o sacrifício tem valor. Na missa, o sacerdote é nosso Senhor Jesus Cristo, que está unido ao máximo a Deus. É homem Deus. Também o sacrifício tem maior valor quanto mais o sacerdote está unido à vítima. Não é possível uma união maior entre sacerdócio e vítima do que é na missa, porque o próprio sacerdote é a vítima. E mais perfeito é o sacrifício, quanto maior a união do sacerdote com o povo que ele representa, em nome de quem ele oferece o sacrifício. A união de Nosso Senhor com os fiéis é a maior possível. Na ordem sobrenatural, pela graça em particular. Nosso Senhor é a cabeça, nós os membros. Então é um sacrifício sublime, né? Nós mal podemos compreender o valor da Santa Missa, não podemos compreender, né? Mal podemos imaginar. Se imaginássemos, morreríamos, né? Vendo a bondade de Deus tão grande, tão infinita. Então, diante desse valor infinito, a assistência a uma só missa bastaria para nos santificar, se conseguíssemos aproveitar todos os frutos da missa. De fato, não conseguimos, né? Somos limitados, finitos, temos nossas imperfeições. Por isso, temos um grande número de missas, né? E Deus permitiu isso. Mas poderíamos avançar muito mais rapidamente, mais profundamente, se procurássemos assistir bem à missa, com as boas disposições, nos preparando, nos unindo ao sacrifício de Nosso Senhor, nos oferecendo junto com Ele, e oferecendo tudo o que nós temos e somos. Poderíamos avançar mais rapidamente no caminho da santidade. Então, a missa tem um valor infinito, mas os frutos para nós são finitos. Por causa de nós, da nossa natureza de um lado, também por causa da nossa negligência em aproveitarmos os frutos. Bom, entre parênteses, eu recomendo muito a leitura do livro, né, de São Leonardo de Porto Maurício, As Excelências da Santa Missa. É um clássico e incontornável, preciso ler esse livro sobre a missa. Acho que tem na lojinha. Bom. Mas é um livro que tem que ser lido a respeito da missa. Bom, de nossa parte, deveríamos fazer todo o esforço, né, conforme os nossos deveres de Estado permitem, sem prejudicar os nossos deveres de Estado, devemos fazer todo o esforço para assistir a missa todos os dias, se nos é possível, com a maior frequência possível, sem prejuízo para os nossos deveres de Estado, né? Família, trabalho. Mas deveríamos fazer esse esforço, que é para o nosso bem. E claro, assistindo a missa cotidiana ou com frequência, né? Preciso também evitar aqueles mesmos
problemas em geral que a gente assinalou com relação à Eucaristia, né? O espírito de rotina, etc. Não, sempre tem um espírito de fé muito viva, né? Diante da renovação do sacrifício da cruz que é a missa. Bem, como se assiste bem à missa, né? Atualmente se fala muito de participação ativa, né? Sobretudo o Concílio Vaticano II fala muito nessa expressão de participação ativa. Toda a constituição da liturgia do Concílio, Sacrosanctum Concilium, toda a constituição da liturgia, né, do Concílio é centrada nessa participação ativa, mas em nenhum momento se diz claramente o que ela significa. O que é essa participação ativa? Claro, a primeira interpretação é no sentido exterior. Falar, balançar folheto, bater palma, responder, né? Dançar, assim vai, estender a mão. Não, a verdadeira participação ativa é a participação espiritual. Participação de quem tem noção do que está acontecendo. Entendendo a ação que está sendo realizada sobre o altar. Em primeiro lugar, que é a renovação do sacrifício do Calvário. Essa participação ativa é ter bem claro durante a missa essas 4 finalidades. Então, na missa eu devo adorar a Deus, unindo-me ao sacrifício de Cristo. Unindo-me à adoração que nosso Senhor presta a Deus durante a missa. Então, devo adorar a Deus unindo-me ao sacrifício de Cristo. Devo agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele me deu e me dá, unindo-me ao sacrifício de Cristo. Devo pedir, implorar a Deus as graças de que eu preciso, me unindo ao sacrifício de Cristo, pelos méritos do sacrifício de Cristo. E devo pedir perdão na missa pelos meus pecados, pedindo o arrependimento deles, em virtude dos méritos de Nosso Senhor, unindo-me ao sacrifício de Nosso Senhor. Bem, assim a melhor maneira de se assistir à missa é uma maneira apta para me unir ao sacrifício de Cristo, de acordo com essas 4 finalidades. Pode ser acompanhando as orações da missa, e eu recomendo veementemente que vocês conheçam as orações da missa, do início ao fim, do sinal da cruz no final, até o Deo Gratias depois do último evangelho. Se quiser pode botar as orações leoninas também, que já não são parte da missa. Não? Preciso conhecer bem essas orações. Porque é o ponto central da nossa religião, de toda a humanidade, como a gente vai falar mais adiante. Então, para se unir, né, ao sacrifício de Cristo, de acordo com as finalidades, pode ser acompanhando as orações da missa. Outros métodos também são aptos, né? Oração mental, sobre esses 4 pontos, né? Em cada parte da missa, de acordo com uma finalidade. Justamente no livro de São Leonardo de Porto Maurício, tem também alguns métodos para se assistir à missa. Ou então, meditando sobre a paixão de Nosso Senhor e a sua morte, justamente é o que se renova na Santa Missa, né? É possível mesmo rezar o terço, que é uma coisa muito criticada, né? Quem vem à missa, assim, vê alguém rezando o terço, chega aí pela primeira vez, rezando o terço, está completamente alienado, né, da liturgia. Não, é um modo legítimo para se unir também ao sacrifício de Nosso Senhor. O que é o terço? É uma oração mental e vocal sobre a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, incluindo também sua paixão e morte, né? Então é também possível, rezando o terço, sem fazer barulho, né? Precisa balançar o terço para a oração do terço ser válida, né? Bom, tampouco é um meio possível, tampouco digo que seja o melhor, né, rezar o terço. Eu não considero que seja
o melhor, mas é possível também. Qualquer modo que me una ao sacrifício de Nosso Senhor, tem em vista essas 4 finalidades, é um modo bom e proveitoso para se assistir à missa. Nós devemos, nessa boa participação na missa, nos oferecer nós mesmos em sacrifício, junto com o sacrifício de Nosso Senhor. E isso é significado na própria liturgia. Todo e qualquer oferecimento nosso, de qualquer ação, só tem valor se for unido ao sacrifício de Cristo, em última instância. Então, claro, na missa a gente deve oferecer todas as nossas alegrias, tristezas, penas, necessidades, todo o nosso ser, tudo que nós somos, tudo que nós temos. Na missa, esse oferecimento de nós mesmos é significado pelo pão e pelo vinho. Claro, o sacrifício da missa não é a destruição do pão e do vinho, hein? Isso é importante compreender, não é nada disso. É a renovação mística, sacramental, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo incruento, certo? Esse é o sacrifício da missa. Mas existe, digamos assim, anexo, acoplado a esse sacrifício de Nosso Senhor, também isso, a destruição do pão e do vinho, que são transubstanciados no corpo e no sangue de Nosso Senhor. O que é esse pão e vinho? Somos nós mesmos, que devemos então nos oferecer inteiramente a Deus, mas unidos no sacrifício, ao sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o pão e o vinho deixam de existir, a substância deles, ficam só os acidentes. Mas é completamente subordinado ao sacrifício de Nosso Senhor. Só acontece porque acontece o sacrifício de Nosso Senhor. Então, qualquer sacrifício nosso, qualquer oferecimento de qualquer coisa nossa a Deus deve ser em união com o sacrifício de Cristo. Somente assim vai ter algum valor efetivo. Bom, é um pouco complexo talvez, mas é muito bonito. Na própria missa isso está significado e realizado. Não pode haver nenhum sacrifício da nossa parte, oferecendo nossas alegrias, tristezas, nosso ser, tudo que nós temos, a não ser em união com o sacrifício de Nosso Senhor. Isso está significado no pão e no vinho, que também deixam de existir na missa. Bem, formalmente, a missa é a renovação da paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a paixão e a morte é que são meritórias em Nosso Senhor. A gente viu, quando falou lá na parte da moral católica, dos mandamentos, que um ato para ser meritório é preciso que seja realizado ainda nessa vida, nessa terra. Então, depois da morte de Nosso Senhor, com a sua ressurreição e ascensão, já não há mais atos meritórios de Nosso Senhor, certo? Então, a missa é a aplicação dos méritos de Nosso Senhor às almas, aos homens. Então, aqueles méritos que Ele mereceu na cruz, Ele nos aplica por meio da missa. Sendo a aplicação dos méritos, ela é propriamente a renovação da cruz de Nosso Senhor, a renovação do Calvário. Que hoje é muito comum a missa também a ressurreição. Formalmente, é a renovação do sacrifício. Todavia, a ressurreição e a ascensão fazem parte do sacrifício em certa medida. Bem, vamos procurar entender. Nos sacrifícios da antiga lei, oferecidos pelos judeus, isso aqui sobretudo no sacrifício de holocausto, que era o sacrifício de adoração. Então, no holocausto, na antiga lei, os judeus queimavam a vítima inteira
não sobrava nada da vítima. Em alguns outros tipos de sacrifício, que não o holocausto, sobrava alguma coisa era retirada, inclusive guardada para o próprio sacerdote. Então, a vítima era toda destruída, não sobrava nada, para mostrar que Deus é o soberano Senhor de todas as coisas. E a vítima, então, era queimada, né? E essa fumaça, e a vítima sendo consumida pelo fogo, então a fumaça subia para o céu. Inclusive, a fumaça sempre sobe para o céu. Por isso que ela é um símbolo, né, da oração. Contorna qualquer obstáculo e vai para o céu. Por isso que se diz que a minha oração se dirige a vós, Deus, como o incenso. Então, a fumaça naquele sacrifício subindo para o céu significava que esse sacrifício era agradável a Deus. Então, a vítima era completamente consumida, né, não sobrava nada, e aquela fumaça que subiu ao céu significava que o sacrifício era agradável a Deus. Claro que no sacrifício de Nosso Senhor tem que ter esses dois elementos aí também, né? O que é a consumação inteira da vítima no sacrifício de Nosso Senhor? É a sua ressurreição. Depois da ressurreição de Nosso Senhor, não pode mais morrer, não pode mais sofrer. Todas aquelas imperfeições, que não são imperfeições morais, como a gente falou, quando tratou dos defeitos de Cristo, né? Esse termo que pode escandalizar um pouco. Todas aquelas imperfeições, sentir dor, sofrer, morrer, tudo isso não existe mais depois da ressurreição. Tudo isso desaparece com a ressurreição. Então, a ressurreição é equivalente ao fogo no sacrifício da antiga lei, que destruía, que consumia toda a vítima. Então, em Nosso Senhor, com a ressurreição, não sobra nenhuma imperfeição. E o equivalente à fumaça que subia para o céu, significando que o sacrifício era agradável a Deus, é a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sua subida ao céu, que é a prova cabal de que o sacrifício de Nosso Senhor é agradável a Deus. Então, a ressurreição e a ascensão entram um pouco no próprio sacrifício, como consequência do sacrifício. Então, a missa é também a renovação da ressurreição e da ascensão, mas nesse aspecto, na medida em que fazem parte do sacrifício, em que a ascensão e a ressurreição estão unidas ao sacrifício. Então, em dois momentos na missa se faz menção à ressurreição e à ascensão, né? No Suscipe Sancta Trinitas, no ofertório, logo depois do lavabo, e no Unde et Memoris, então na oração logo depois da consagração. Bem, no Antigo Testamento, já que a gente mencionou o Holocausto, né? Então havia também havia 3 sacrifícios, né, na lei mosaica. O holocausto, que era o sacrifício latrêutico, de adoração, então a vítima era completamente destruída para significar o domínio completo, total de Deus, sobre tudo. Então, o sacrifício latrêutico. Havia os sacrifícios pacíficos, que era um sacrifício de ação de graça e para pedir graças. Então, o sacrifício eucarístico e impetratório. Os sacrifícios pacíficos. E o sacrifício de expiação, para pedir perdão pelos pecados. Então havia 3 tipos de sacrifício. Um deles tendo 2 finalidades, os sacrifícios pacíficos. A missa reúne tudo em um só sacrifício, com as 4 finalidades. O sacrifício do Antigo Testamento, uma mera sombra, né? Prefiguração. E só tinha um valor também na medida em que prefiguravam o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Bem. E assim, nós chegamos aos frutos da missa. Nós temos 4 frutos na missa. O primeiro dos frutos da missa é o fruto generalíssimo. Quer dizer, um fruto que é para a igreja universal, que é para toda a humanidade, enfim. Toda a humanidade se beneficia com uma missa celebrada. Esse fruto afeta mesmo, beneficia mesmo os fiéis defuntos, né, que estão no purgatório. Então é um fruto generalíssimo. Depois o fruto geral, que é o fruto para todos aqueles que assistem à missa. Que está significado em particular no memento dos vivos, né? Et omnium circumstantium, todos os que estão aqui ao redor, né? Presentes. Daí, inclusive, entre parênteses, a importância de se trazerem as crianças para a missa, mesmo quando ainda não são obrigadas. Acho que a gente falou já em alguma ocasião, mas a criança não é obrigada a vir à missa a partir do momento que ela faz a primeira comunhão, ela é obrigada a partir do momento que ela tem o uso da razão, certo? Então, em torno dos 7 anos. Então, a obrigação dos pais, né? Sobretudo. Bom, mas esse fruto geral explica também a importância, né, de serem trazidas as crianças ainda antes do uso da razão. Ainda que elas não compreendam, elas recebem os frutos da missa. Bom, dentro desse fruto geral, a gente pode dizer que se beneficiam ainda um pouco mais, dentre os presentes, aqueles que de alguma forma se associam mais intimamente ao sacrifício. Né? O coroinha, o subdiácono, o diácono. Certo? Bem, então, fruto generalíssimo, fruto geral e o fruto especial, que é o fruto alcançado, obtido, para a intenção particular do padre na missa. Então, o padre, ao rezar a missa, ele tem uma intenção principal. E toda outra intenção que o padre tiver está condicionada a essa. Né? Rezar por tal pessoa, ação de graças, por tal alma, né, de tal pessoa falecida. Então, esse é o fruto especial. Né? Vem da intenção do padre naquela missa, ou para aquela missa. Inclusive, né, tradicionalmente, cada missa só aceita uma intenção. Bom, a intenção pode englobar várias coisas, mas uma intenção. Aqui no Brasil tem essa prática, não sei de onde é que surgiu isso, mas parece que existe até um indulto, alguma coisa assim. Várias intenções, né? Então tem lá, às vezes a lista de intenções é mais longa do que a missa. Em outros lugares do mundo mesmo, rito novo, etc., uma intenção por missa. Bom, nessa intenção você pode falar, peço por todos os fiéis defuntos da minha família, por exemplo, entendeu? Mas é uma intenção de uma só pessoa. Outras intenções que o padre apresenta na missa vão ser condicionadas a não prejudicar essa intenção principal. Entendeu? Por exemplo, o padre pediram uma missa, né, pela alma do fulaninho. O padre pode rezar pelos membros falecidos da própria família dele, mas desde que não haja prejuízo para a intenção da missa. Certo? Bem, e se há prejuízo ou não é uma questão teologicamente disputada, certo? E aí não nos interessa muito aqui. Mas provável é que não há prejuízo, né? Quase certo. Bem, aqui, só como um parênteses, a questão da concelebração, né? Porque é uma coisa que envolve justamente os frutos aqui da missa. Quando há o que é uma concelebração? Então, são vários padres rezando a missa juntos, né, no mesmo altar, etc., falando as palavras da consagração conjuntamente.
A grande pergunta é quantas missas existem numa concelebração? Tenho 2 padres, tenho 10 padres, tenho 20 padres, tenho 300 mil padres, sei lá, Jornada Mundial da Juventude, na praia de Copacabana. Quantas missas existem numa concelebração? Uma só missa. Se tiver 2 padres, 100 padres, uma só missa. Alguns vão dizer que há tantas missas quanto são os padres, mas isso é falso. Teologicamente não se justifica, não vamos entrar aqui em tantos detalhes, mas em teologia sacramental é claro que existe uma só missa. Inclusive o próprio nome indica isso, concelebração, uma celebração conjunta, unida. Né? Inclusive os padres falam as palavras da consagração ao mesmo tempo, com a intenção de só ser realizada a consagração quando todos tiverem dito as palavras. Se não tivesse intenção aí, não existe concelebração, porque alguém vai falar antes que os outros. E aí vai consagrar antes que os outros. Então existe uma só missa. Se tiver 2 padres, uma só missa. Se tiver 10 padres, uma só missa. Se tiver 100 padres, uma só missa. 1000 padres, uma só missa. Então, isso é muito ruim. Péssimo. Porque, como foi dito, a missa tem um valor infinito e tem um fruto generalíssimo para toda a igreja, no fundo, para toda a humanidade. Então, se eu diminuo o número de missas, é diminuído o número de graças, no final das contas. Então, a concelebração é uma catástrofe. Em vez de ter 2 missas, 15 missas, tem uma missa só. Além disso, se perde muito do sentido da unidade do sacerdócio. Embora eles justifiquem a concelebração justamente dizendo que a concelebração mostra mais a unidade dos sacerdotes. Do sacerdócio, desculpe, unidade do sacerdócio. Por quê? Porque tem mais padres de uma só missa? Não. Depois se prejudica muito o padre, porque na concelebração, cada concelebrante diz uma oração, enquanto os outros estão calados. Então o padre não vai ter o mesmo fruto do que se rezasse todas as orações da missa. A identidade sacerdotal vai ser prejudicada com essa divisão de tarefas, de orações. A única coisa que todos os sacerdotes concelebrantes dizem são as palavras da consagração. Então, a concelebração traz um prejuízo para a igreja, para o gênero humano em geral, para a igreja e para o sacerdote. No rito romano tradicional só ocorre concelebração em 2 momentos: na ordenação sacerdotal e na consagração episcopal. Porque aí existe um sentido de transmissão, de tradição. É o bispo transmitindo aos padres, que ele acabou de ordenar. Então, como é que se reza o sacrifício da missa? Como é que se oferece o sacrifício? Então, existe aí um sentido de tradição, de transmissão. E a concelebração no rito romano tradicional, né, a ordenação sacerdotal, que é o que ocorre mais frequentemente, é completamente distinta dessas concelebrações que a gente vê no rito novo. O bispo fica no altar, de costas para os padres recém-ordenados, né, de frente para Deus, quer dizer, na posição normal no altar. Os padres ficam de joelho atrás do bispo, e tem uma banquetazinha, um suportezinho onde se coloca o missal. Os padres estão ajoelhados, né? O bispo reza a missa em voz alta, a partir do ofertório, a única ocasião em que se faz isso, porque justamente os padres vão dizendo todas as orações junto com o bispo, em uma voz um pouco mais baixa, né? E a única situação em que a missa é toda dita em voz alta.
Então os padres ficam ali dizendo as mesmas orações, não tem negócio de estender a mão, etc, nada disso. Não, os padres ficam lá atrás, dizem as palavras da consagração, o que estenim corpus meum e que estenim calix sanguis mei, etc. Rezam toda a missa. Inclusive os concelebrantes podem receber a espórtula, né, o estipêndio, por uma intenção de missa. Então uma concelebração bem distinta, bem diferente, né, e com esse sentido de tradição, de transmissão do bispo para os sacerdotes que ele acabou de ordenar. Bem, se vocês rezarem um dia, talvez a gente tenha alguma ordenação aqui, aí vai dar para ver bem. Então, a concelebração, do jeito como ela é feita hoje, na quantidade em que é feita hoje, com a frequência que é feita hoje, é muito prejudicial. Primeiro porque tem menos missas, depois porque prejudica a identidade do sacerdote. E não é uma tradição da igreja. Em certo momento, houve isso e logo depois cessou. Eu vou dizer, é uma tradição das igrejas orientais que a gente está tentando trazer para o Ocidente. Primeiro que não funciona assim, ficar transladando traduções. Depois que, curiosamente, a concelebração foram os orientais que pegaram dos latinos, quando os latinos começaram a fazer, os latinos logo pararam. E depois os orientais continuaram. E é também bem diferente do que a gente vê hoje, atualmente no Rito Novo. E às vezes também, né, o pessoal pega os livros de liturgia antigo, então relatos e crônicas, e às vezes eles interpretam certas palavras como sendo concelebração, como hoje, não necessariamente era assim. Inclusive porque nas catedrais, né, existiam os cabidos, né, com os cônegos. E nas missas mais solenes do bispo, isso fazia até os anos 60, né, onde havia cabido nas catedrais, os monsenhores, os cônegos, se vestiam com os paramentos, inclusive com a casula, com a dalmática, com a túnica, que é o paramento do subdiácono, porque existiam os cônegos presbíteros, diáconos e subdiáconos. Como até hoje tem cardeais, né, cardeal bispo, cardeal presbítero, cardeal diácono, etc. Embora todos sejam bispos, a princípio. Bom, coisa meio complexa aí. Mas então não é porque tem lá uma figura com a casula que ele está concelebrando. Certo? Nos escritos antigos e nas descrições de liturgia antigas. Bom, então essa conservação do jeito como é feito hoje é muito prejudicial. Primeiro porque tem menos missas, então menos graças, né, para o gênero humano, para a igreja, e prejudicial para o padre, para a sua identidade sacerdotal. Outra coisa que é bem diferente, que é muito católico, são as missas rezadas ao mesmo tempo em altares diferentes. Tem uma missa no altar maior, tem uma missa no altar lateral, ao mesmo tempo, cada padre rezando sua missa, completamente distinto. Isso significa bem a unidade do sacerdócio, e essa unidade misteriosa. Tem dois padres rezando duas missas, é o mesmo sacerdote, a mesma vítima. Vocês sabem que a reforma litúrgica ela propõe não vou dizer destruição, mas que já não se utilizem mais os altares laterais, ou que em novas igrejas já nem se façam mais altares laterais, o que é completamente contra isso aqui, que é uma concepção já moderna do sacerdócio e da missa. Inclusive uma concepção também jansenista. No sínodo de Pistoia, no final do século XVIII, falava muito disso, ter só um altar, etc. E foi condenado pelo Papa Pio VI. De forma que hoje as pessoas chegam em igrejas antigas, veem aqueles altares assim laterais e acham que é decoração, né? Imagina, as pessoas vão fazer altar assim, com altar mesmo, onde dá para celebrar isso, por mera decoração. Não, porque havia padres que celebravam missas ali. E não existia concelebração, então cada padre celebrava a sua missa. Bem.
Então, os frutos da missa, né? Esses 4 frutos aí: generalíssimo, geral, especial e especialíssimo. Bem, por quem se pode rezar a Santa Missa? Então, a quem o sacerdote pode aplicar a Santa Missa? Na verdade, essa é a pergunta. Ele pode aplicar pelas mesmas pessoas ou pelas mesmas intenções pelas quais é possível rezar. Então, basicamente, a missa não pode ser aplicada a uma alma de que se tem certeza que ela está no inferno. Propriamente certeza está no inferno só Judas, né? Os Iscariotes, pelas palavras de Nosso Senhor. Seria melhor que não tivesse nascido. Poderia rezar uma missa pela alma de Lutero? Até poderia. Não tem certeza absoluta que ele está no inferno. Pode ter se arrependido, né? Porque se salvou apesar de tudo que fez. Né? Se arrependeu, etc. É possível. Improvável, mas possível. É bem provável que esteja no inferno, mas não se tem certeza. Claro que, nesse caso, teria que ser uma intenção privada, né? No sentido de não divulgar para não causar escândalo. A missa pela alma de Lutero. Então, pode-se rezar a missa pelos vivos, pelos defuntos, até por bens ou intenções materiais, desde que legítimos. Lembrando que, nesse caso, também é condicional. Né? Se for para o bem da alma, Deus vai conceder, como a gente viu lá para a oração. Então, aqui a gente aplica mais ou menos os mesmos princípios. É uma coisa boa, né? Pedir missas, né? Encomendar missas. Muito necessário, inclusive. É uma certa cultura que a gente tem que ir desenvolvendo aos poucos. Bem, um padre não tem estritamente a obrigação de rezar a missa diariamente. Né? A obrigação diária do padre é rezar o breviário. Mas todo padre que tem um mínimo de consciência, né, vai procurar fazer todo o possível para rezar a missa todos os dias. E cada padre pode rezar uma só missa por dia, salvo necessidade, pelo bem dos fiéis. Então tem que ter uma causa justa para rezar mais de uma missa, que não seja a mera devoção privada do padre. O sacrifício da missa, né, é prefigurado pelos sacrifícios do Antigo Testamento, como a gente já chegou até a mencionar, o sacrifício pacífico, né, o holocausto e o sacrifício de expiação. Então, o sacrifício pacífico era o sacrifício impetratório e eucarístico, né? Para pedir as graças, para agradecer. O holocausto, que era o sacrifício latrêutico de adoração, o sacrifício de expiação. Bom, o próprio nome já diz, o sacrifício propiciatório. O sacrifício da missa também foi prefigurado pelo sacrifício de Abel, de Abraão e de Melquisedeque, que inclusive são citados na missa, né? São sacrifícios citados na missa, na mesma oração que a gente acabou de citar, Unde et Memoris, logo depois da consagração. O sacrifício de Abel é citado e prefigura o sacrifício de Nosso Senhor pela disposição interior de Abel. Qual era a diferença do sacrifício de Abel e de Caim? Não é que um oferecia as primícias do rebanho, né? Abel, que era pastor, e o outro as primícias do fruto da terra e do trabalho do homem, que era Caim. Bom, isso é mais ou menos o texto, né? Caim oferecia o fruto da terra e do seu trabalho, em referência a Caim. Inclusive é muito parecido com o texto do ofertório do Rito Novo,
Na verdade, o texto do ofertório do rito novo, isso todo mundo sabe, né? Então não precisa ficar escandalizado. O ofertório do rito novo, na verdade, é uma oração de bênção judaica, chamada Beraká. Não é uma oração de oferecimento, propriamente, nem de sacrifício, mas de bênção de alimento. Então, a diferença entre o sacrifício de Abel e de Caim não era o que era oferecido, mas a disposição interior de cada um. Então, Abel oferecia para reconhecer, efetivamente, a soberania de Deus sobre todas as coisas, para se submeter a Ele. E Caim, possivelmente, como uma mera formalidade, ou até chateado por estar desperdiçando, né, sua colheita, etc. Então, a diferença era essa. Então, o sacrifício de Abel significa a disposição interior, a boa disposição interior para oferecer o sacrifício a Deus, que nosso Senhor vai ser perfeita. O sacrifício de Melquisedeque, que era o pão e o vinho, significando então a matéria, as espécies do sacrifício da missa, né? O pão e o vinho. E o sacrifício de Abraão, por obediência a Deus, né? Leva seu filho, e é o filho carregando a madeira, né? Pelo monte, subindo o monte, a fim de ser sacrificado. Então, o sacrifício de Nosso Senhor, né? Filho de Deus, carregando a madeira, ou madeiro da cruz, sobre seus próprios ombros, subindo o monte Calvário, né? Para o seu próprio sacrifício. A gente sabe que Deus enviou um anjo que não permitiu que Abraão sacrificasse seu próprio filho, né? Bem. Ainda com relação à missa, bom, haveria outras profecias, né? Tem a profecia de Malaquias de que um sacrifício puro vai ser oferecido em toda a terra, do levantar do sol ao pôr do sol. Então, um sacrifício constante, sem interrupção, como a missa, né? Em todos os momentos, levantar ao pôr do sol por toda a terra. A Santa Missa está sendo rezada em algum lugar, né? Um sacrifício propriamente católico, né? No sentido de universal em todas as partes do mundo. Bem, o que é preciso compreender bem a respeito da missa? Primeiro que a missa é a renovação do sacrifício de Cristo. Então isso já está bem claro, como se nós estivéssemos efetivamente diante do Calvário. A missa é o que tem de mais importante na face da terra. É pela missa que nós podemos adorar a Deus devidamente, como Ele merece. É pela missa que nós podemos agradecer a Deus devidamente, como Ele merece. É pela missa que nós podemos pedir as coisas a Deus de modo digno, com total confiança. E é pelo sacrifício da missa que nós podemos também, com grande confiança, pedir o perdão dos nossos pecados. Tudo isso por quê? Porque é o sacrifício de valor infinito de nosso Senhor Jesus Cristo, homem e Deus. Então a gente precisa ter isso muito claro quando a gente vai assistir à missa. Que a gente está pedindo tudo isso, ou realizando esses atos de adoração, de ação de graça, ou pedindo as graças, ou pedindo perdão, por meio de Nosso Senhor. Então a gente pode, nos unindo a Nosso Senhor, fazer tudo isso perfeitamente, com muita confiança. A missa é o centro da humanidade, da história. Por quê? Porque o que tem de mais importante no mundo é a religião, que nos liga então a Deus. Dentro da religião, o ato mais importante é o sacrifício. Então, o sacrifício da verdadeira religião é o que tem de mais importante na face da terra.
O sacrifício das falsas religiões é, evidentemente, uma das coisas mais desagradáveis a Deus. O sacrifício da verdadeira religião é o que tem de mais importante na face da terra. São Leonardo de Porto Maurício explica isso bem, né, no livro. Por que, apesar de tantos pecados, Deus ainda não destruiu a terra por causa da missa? Então, preciso compreender, todo bem vem do sacrifício da missa oferecido dignamente. Se não se compreende isso, não se compreendeu nada. Todo bem vem do santo sacrifício da missa. Todos os méritos vêm pela missa. Todos os méritos do Nosso Senhor são aplicados pela missa. É um combate espiritual, no último domingo, no 21º domingo, São Paulo deixava isso claro, né, dizendo que é preciso se revestir das armas de Deus, né, da armadura de Deus. Então é um combate espiritual e a principal arma é o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. É a missa. Daí também o nosso combate, a nossa ênfase na questão da missa. Porque o rito da missa faz também uma enorme diferença. O rito, né, então, que está em torno da essência da missa, que é a consagração. Então, o rito daquilo que é o centro da igreja, consequentemente de toda a humanidade, de todo o mundo, de toda a história, tem uma importância capital. Se há um rito que não expressa tão bem o que é a missa, que não expressa tão bem a fé, que não expressa tão bem a missa como sacrifício, que não expressa tão bem a presença real de Nosso Senhor, que não expressa tão bem o sacerdócio, que não expressa tão bem as realidades sobrenaturais do pecado, do céu, do perdão. Se há um rito que não expressa tão bem a fé, então se terminará tendo um grande prejuízo para as almas. Infelizmente, no rito novo, isso é evidente, houve uma grande atenuação dessas verdades de fé, com prejuízo para as almas. Muitas vezes as pessoas negligenciam isso, né? Que todo bem vem da missa, da importância central da missa. O padre acha que a missa é que vai salvar o mundo. Sim, exatamente isso. Quem é que vai salvar? Eu? Você? Indo lá no congresso, panfletar, bater nos gabinetes? Vai salvar o mundo isso aí. É um pouco pretensioso. Não é pela missa que se salvará o mundo. É pela missa que se pode conseguir as graças para mudar a face da terra. Essa cegueira ocorre muito com as pessoas que vão se envolvendo mais com política. Não, preciso compreender que todas as graças vêm pela missa. E que muitas dessas graças, inclusive, sobretudo para nós recebermos essas graças, depende do rito da missa. Acho que eu já expliquei, né, um pouco sobre o rito dos sacramentos ao falar do batismo, não sei. Ou ao falar dos sacramentos em geral. Bom, não custa falar um pouco aqui também. O rito de um sacramento, consequentemente o rito da missa, sobretudo, ele tem três funções, né? Primeiro, criar respeito com relação ao rito, reverência. Se eu chegasse ali e tivesse só a essência, esse é o meu corpo, esse é o meu caso, pronto, acabou, 30 segundos, não tem respeito nenhum, né? Ninguém ia dar nenhum valor a isso. Por isso que as coisas importantes são revestidas de certa solenidade. Você vai falar com uma pessoa importante, então você primeiro passa por uma sala, depois outra, você espera um pouco, então, para você saber que você vai falar com alguém importante. Então o rito em torno do sacramento é para criar essa reverência, esse respeito, saber que ali tem uma coisa importante, né? Importantíssima. Depois o rito serve também para instruir. Então, pelo rito, pelos gestos, pelas palavras, a gente pode saber o que vai acontecer naquele momento da essência
do sacramento, que é uma coisa sobrenatural. Então, se a gente não tem, né, uma explicação, as orações, os gestos do rito que nos indicam o que vai acontecer, a gente não vai compreender. Ainda com o rito a gente não compreende perfeitamente, porque é algo sobrenatural, mas sem o rito a gente não vai entender nada, certo? Bem, e o rito ele tem também a função de dispor a alma para receber a graça do sacramento. Todo o rito, as orações, os gestos, são como sacramentais, que alcançam de Deus graças para a gente, para dispor a nossa alma para a gente receber bem o sacramento, ou nos unir bem à Santa Missa, aqui no caso. Então, se o rito é deficiente, eu vou ter menos reverência, menos respeito. Se o rito vai sendo enxugado e vai sobrando cada vez mais só o essencial, tem cada vez menos respeito. É o que a gente vê. Eu vou compreender cada vez menos, embora às vezes ache que esteja compreendendo perfeitamente. Compreender cada vez menos, porque eu tenho menos elementos que me expliquem. E a razão humana procede por etapas, é uma razão discursiva, né? Raciocínio, parte de premissas para chegar a outras verdades. Então, se eu vou tirando esses elementos que me levam a compreender profundamente a essência do sacramento, a essência da missa, eu não vou compreender. Eu vou ficar no superficial e vou substituir por outras coisas. Por músicas melosas, bater palmas, agitar o folheto e assim por diante. Se o rito vai sendo enxuto, são orações mais ou menos, né, ambíguas, não são provadas pela tradição, minha alma vai estar menos disposta para receber as graças dos sacramentos e da missa. Então o rito não é uma coisa supérflua, é muito importante. Não é o essencial, é acidental, mas o acidental é importante. Eu ter um braço ou não é acidental, mas faz uma certa diferença. Eu ter o uso da razão é acidental. Eu continuo com a mesma essência de um ser humano. Mas faz diferença eu estar em coma, no estado vegetativo ou não. É importante. Às vezes fala, é acidental, então não tem importância nenhuma. Não. Tem importância, sim. Então o rito da missa tem muita importância. E faz muita diferença para a fé e para a vida espiritual. Certo? Bem, o rito novo não contradiz a fé, não nega uma verdade de fé, mas atenua muito. Isso termina tendo prejuízo para as almas. Se, durante séculos, eu afirmei uma coisa com uma veemência, com uma clareza tremenda, depois eu atenuo isso psicologicamente, para as pessoas não tem mais importância nenhuma aquilo ali. Não. É o que já dizia o cardeal de Westminster, cujo nome eu esqueci. Em 1967, né, quando estava indo alguns testes para o Rito Novo, ele viu o protótipo, né, do Rito Novo, da Missa Nova, e falou, se diminuírem em... o cardeal Renan, H2S-N-A-N. Se alguém diminuir, se diminuir em alguma coisa a expressão da verdade da presença real, né, de Nosso Senhor na Eucaristia, a fé na presença real vai desabar. Não é que atenuaram em alguma coisa, atenuaram em várias coisas. Né? Genuflexões, os dedos que não ficam mais juntos, comunhão de pé, na mão, né? Mesmo orações ambíguas. Né? No Rito Novo, depois da consagração, eis o mistério da fé. Vinde, Senhor Jesus. O Senhor acabou de vir. Você está pedindo para nós ouvir? Tem algum problema aí, né? O Senhor está lá sobre o altar. Acabou de vir pelas palavras da consagração. E as pessoas dizem, vinde, Senhor Jesus. Nesse momento, são as palavras de São Paulo, claro.
Mas nesse momento, bem, o demônio tentou Nosso Senhor também com as palavras da Sagrada Escritura. Então, não é porque é da Sagrada Escritura que pode usar em qualquer contexto que está bom. Então, no mínimo, muito ambíguo, né? Então, quer dizer, é ambíguo. Então, muita coisa foi atenuada no rito novo, infelizmente com prejuízo para as almas, e se constata isso. Inclusive, sendo a missa o centro, como a gente está falando e como vai ainda falar aqui, se na missa há uma mudança para melhor, consequentemente deveria haver um benefício para toda a igreja, para toda a sociedade. Mudaram o rito e não houve benefício para a igreja nem para a sociedade, ao contrário. Então tem um problema. Bem, então é preciso compreender bem que todas as graças vêm pela missa, né? O principal é o sacrifício da missa. E o rito em torno do essencial da missa, que é a consagração, tem uma importância cabal. Se alguma coisa pode mudar a história da humanidade, é a missa. Então, o primeiro combate nosso começa na igreja. E na igreja, nosso primeiro combate é na liturgia. E na liturgia é a missa. E na missa se volte ao rito romano tradicional, na igreja latina. Isso já dizia o cardeal Pio, no século XIX, uma citação que eu faço constantemente, que eu gosto muito, porque de fato expressa muito bem a questão. Então, o cardeal Pio, no século XIX, que era muito amigo do Papa Pio IX, Papa antiliberal por excelência, e o cardeal Pio que era um grande apóstolo do sagrado do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele dizia, a questão social será resolvida pela questão religiosa. E a questão religiosa diz respeito, sobretudo, à questão do culto. E a gente pode acrescentar a questão do culto diz respeito, em primeiro lugar, à missa. Enquanto não se compreende isso, e não se faz disso o centro do combate, não se avança nada. Vai ser ilusão. Então é preciso avançar na questão da missa. Não quero dizer que é preciso abandonar as outras coisas, nada disso. Mas não se deve esquecer o fundamento. Está sempre baseado no fundamento, com as bases no fundamento. Certo? Toda a ação, né, no nosso ambiente em que a gente vive, na nossa família, ou mesmo uma coisa mais na ordem pública, então deve se basear nisso e ter em vista isso também. Uma coisa não contradiz a outra, mas se não se compreende isso, se avança pouco ou nada de fato. A base é, em primeiro lugar, a vida espiritual. A vida espiritual, que é a alma de todo apostolado. Outro livro que vale a pena ler. Mais uma vez, a alma de todo apostolado. Dom Chotá. Então, o apostolado é eficaz quando ele é uma abundância da união com Deus. E essa abundância da união com Deus vem também, em grande parte, pela missa. Sem querer reduzir a vida espiritual só à liturgia. Hein? São necessárias as duas coisas. A gente falou isso, inclusive, quando tratou lá da oração, certo? Dos tipos de oração. Então, mas o centro do combate é o combate pela missa. Não é o único, mas é o centro. A missa é o centro de tudo, de onde vêm todos os bens para nós. É a renovação do sacrifício de Cristo, renovado misticamente, sacramentalmente, para que possamos adorar a Deus devidamente, agradecer a Deus, pedir as graças de que precisamos e pedir perdão pelos nossos pecados. E é por isso que a igreja obriga a assistir à missa uma vez por semana, né? Quer dizer, no domingo. Porque é a coisa mais importante que se pode fazer. É a coisa que dá maior glória a Deus. Nada dá mais glória a Deus do que a missa. E nada nos faz mais bem do que a missa, se bem assistida, se bem compreendida. Por isso a igreja pede 1 hora e pouco, né, ou às vezes menos de 1 hora por semana, para a missa. Não é uma coisa arbitrária, vai na missa, não. É um bem imenso. É para a glória de Deus e para a nossa salvação. É um meio para que a gente possa cultuar a Deus, um meio para que a gente possa se santificar. Então, ir à missa uma vez por semana, no domingo,
No fundo é pouco, né, o que nos pede a igreja, diante do valor infinito da missa. Então, se eu quero alcançar uma graça, eu posso, evidentemente, e é bom, fazer novenas, penitências. Tudo isso é bom, não se deve deixar de fazer essas coisas. Mas a missa é ainda mais eficaz. Então, unir as duas coisas. Então, a missa é o centro do mundo, da humanidade, da história. A missa é o centro de nossas vidas. Assistindo à missa é importante fazer o esforço, né, para prestar atenção, para oferecer-se junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Já falamos disso. Daí também compreender as orações, interessar-se por isso, né, pela liturgia da igreja, porque é o ato central da nossa vida, da humanidade. No centro da história da humanidade está a cruz de Nosso Senhor. É até o lema dos cartuchos, né? Cartuchos da Ordem da Cartucha. Stat crux dum volvitur orbis. A cruz permanece enquanto o mundo dá a sua volta. As coisas passam, são transitórias. A cruz de Nosso Senhor permanece no centro do mundo. Stat crux dum volvitur orbis. É o centro de tudo. Bem, também faz parte do nosso apostolado atrair as pessoas, né, à Santa Missa e restabelecer na Santa Missa a sua integridade. Nosso Senhor diz, quando for elevado, atrairei tudo a mim. Quando for elevado, quer dizer, pregado na cruz, elevado entre o céu e a terra. E de fato, depois da morte de Nosso Senhor foi assim. Nós tivemos uma cristandade que foi se desenvolvendo aos poucos, mas rapidamente também, que foi se formando ao longo dos séculos até chegar no ápice, né, na Idade Média. E agora nós estamos num período de decadência enorme, ainda mais grave do que o paganismo. O paganismo tinha muita... Bom, era antes da vinda de Nosso Senhor, então tinha uma certa desculpa de ignorância. Nós estamos num neopaganismo depois de Nosso Senhor, que é uma rejeição a Nosso Senhor, que é então muito mais malicioso, muito mais grave. Se nós restaurarmos a liturgia, então as almas serão novamente atraídas a Nosso Senhor. Se a missa manifestar claramente, mais uma vez, a fé católica, o sacrifício, se o Nosso Senhor for levantado novamente, né, por essa liturgia católica, romana, tradicional, que exprime tão bem o sacrifício que é a missa, então as almas serão mais uma vez atraídas. Claro que não é um passe de mágica, né? Mas com essa missa se formarão apóstolos, almas realmente centradas inteiramente em Deus e sacrificadas. E que a partir disso poderão atrair outras almas, né? Outras pessoas para Deus. E assim as coisas começarão a mudar pouco a pouco. Então esse é o nosso combate central, sem negligenciar os outros. Por isso também, o Instituto Bom Pastor foi fundado, né, com essa especificidade da exclusividade da missa e dos outros atos litúrgicos, então, exclusivamente no rito romano tradicional. Não é porque a gente acha bonito, saudosista, excêntrico. Né? Às vezes a gente vê a palhaçada do pessoal vestido aí como nos anos 30, 40, século XIX, XVIII. Não, não é isso. Tem que se vestir dignamente, evidentemente, como cristão, conforme o estado de cristão, em que leva a vida a sério, né, sem desleixo. Mas, bom, então, nossa exclusividade, fizemos questão disso, e a Santa Sé nos concedeu, não é porque a gente acha bonito, é saudosista ou é excêntrico, né? Não é porque se entende que é uma coisa boa, ótima para os padres, membros do Instituto, e para os fiéis que lhes são confiados.
um pouco curioso, né? Às vezes as pessoas dizem que a missa tridentina está na moda, ou então que é coisa de velho, que só quem assiste a missa, já assistiu essa missa antes é que gosta, né, da missa tridentina. Na verdade é completamente o oposto, né? A missa tridentina é o contrário da moda, porque ela não muda, ela permanece sempre a mesma. Claro que tem gente que vai à missa tridentina por moda, né, para ser diferente. Mas, em geral, tende a desistir. Se alguém vem por moda, tende a desistir rapidamente. Ou então, fica aí sem fazer muita coisa. Então, poucos são os velhos, né? Quem vem à missa logo constata que a maioria são jovens famílias, né? E a maioria esmagadora. A tal ponto que o cardeal Hoyos, né, que durante muito tempo foi o responsável no Vaticano pelos chamados tradicionalistas, né, entre aspas, porque tradicionalista é uma denominação complicada. Tradicionalista, ou tradicionalismo, designa as 500 heresias aí ao longo da história. Então, se é um padre tradicionalista, não é um instituto tradicionalista, não, sou católico, apostólico, romano, né, graças a Deus. Tradicionalista pode ser, por exemplo, a heresia do século XIX, que dizia que a gente só poderia conhecer coisas por tradição, quer dizer, com os outros que transmitem para a gente. Que a nossa inteligência seria incapaz de conhecer qualquer coisa sozinha, só com alguém transmitido para a gente. Erro absoluto, certo? Essa inteligência pode conhecer várias coisas por ela mesma. Tem também o tradicionalismo aí, esotérico, muito em voga atualmente, tradicionalismo da tradição perene, né, o perennialismo, que diz que existe uma única tradição perene, uma única religião perene, escondida, que as religiões externas, né, exotéricas, são uma mera manifestação dessa tradição que se transmite de modo esotérico, em segredo. Como estamos aí em momento político, né? Está muito na moda política. E muitos católicos se iludindo bastante com a direita. É preciso dizer que muita gente nessa direita que surge está profundamente ligado a esse tradicionalismo, a esse perennialismo, né? Com aparência muitas vezes de católico sério. Como são tradicionalistas, para enganar, eles têm que praticar, quer dizer, na doutrina dele eles têm que praticar uma religião tradicional externa. Como são tradicionalistas, a tendência é vir a missa tradicional. Então, esse pessoal vai se infiltrando e a gente tem que ficar atento para que as almas boas não sejam, e bem dispostas, não sejam prejudicadas. E o padre é doido, teoria da conspiração. Já dizia Monsenhor Lefebvre, em 1980, e lá vai pedra, hein? Bom, então lá vai pedra, eu nasci em 1980 em alguma coisa. Dom Lefebvre mesmo já dizia que esses meios de direita, que no fundo não creem em nada, né? Quer dizer, creem lá numa tradição esotérica, não na Igreja Católica propriamente, mas que praticam exteriormente, e vão lá, confessam, recebem comunhão, recebem sacramentos, recebem a crisma, etc. Então, que tentavam se infiltrar. De fato é assim, né? O demônio vai pela esquerda, pela direita, pelo centro. O importante é ser católico. Bem, como eu estava dizendo então, questão dos jovens aí, né? A tal ponto que o cardeal Hoyos, que durante muito tempo foi responsável lá no Vaticano pelos chamados tradicionalistas, muito entre aspas, disse que era praticamente um movimento de jovens, né? Que é a maioria esmagadora de jovens, né? E vem por moda? Não, em geral o motivo é o contrário. Embora hoje com rede social está ficando meio complicado. O pessoal vem porque gostou da foto, gostou de ver o incenso, gostou do paramento, gostou porque viu o padre só de batina, etc. Não, vamos do que não, né? Um pouco mais profundo aí nas coisas, né? Ainda que a pessoa chegue por isso, não vamos ficar só nisso, por favor. Fazendo selfie, fazendo
vídeo, tirando foto de tudo. Vamos com calma. Vamos com calma não, vamos abolir isso aí. E vamos no que interessa. Bom. Então, em geral, não vem por moda, vem porque está procurando algo mais profundo. Né? Pode até fazer um certo paralelo com a vocação. Por que hoje tem pouca vocação sacerdotal e religiosa? Porque muitas vezes, quer dizer, o jovem, em geral, busca o heroísmo, né? Busca coisas grandes. Em geral. Se é mais ou menos bem formado. Se ele não vê no sacerdócio uma coisa que demanda heroísmo, um padre lá largado, que não faz nada, fica sentado, enquanto fica as senhoras lá distribuindo a comunhão, qual o interesse? Ou só vai se interessar justamente quem é um pouco mais largado, né? Ou então a vida religiosa, por que a moça vai entrar no convento para ficar assistindo novela e com camisa de malha e de calça jeans? Faz isso em casa, né, se for o caso. Não deve fazer, né, em casa, né, mas para que vai entrar no convento para fazer isso? Então é evidente que não tem vocação. Não. Então precisa de coisa séria, que demande de sacrifícios, que demande um heroísmo. Isso atrai as almas, né, e dos jovens. Então, muitos chegam realmente buscando uma seriedade, uma coisa mais profunda, e encontram isso no rito romano tradicional, precisamente. Bem, então, ter em mente, né, essa centralidade da missa. E algumas outras questões um pouco aleatórias para a gente fechar a Eucaristia como sacramento e como sacrifício. Né? Bem, nós vemos, né, diversas posturas contrárias de eclesiásticos, então posturas contrárias à missa no rito romano tradicional. Às vezes é um preconceito bobo por ignorância e equívoco, né? Tem padre aí que acha que no missa tradicional até o sermão é feito em latim. Então, às vezes tem uma ignorância pura e dura, que leva a pessoa a ser contra, às vezes não. Às vezes já é uma coisa com uma compreensão melhor, uma oposição mais profunda, compreende a questão, né? E realmente se opõe. Por exemplo, tem uma concepção teológica contrária à missa como sacrifício. Então vai se opor realmente num plano teológico. Ou às vezes mentalidade ecumênica. Nós temos que nos aproximar dos protestantes, né? E etc. Temos que ceder. Bom. Bem, o processo de mudança na liturgia não foi uma coisa de uma hora para outra, né? Foi sendo preparada já desde o século XIX, né? Os católicos liberais, depois com o surgimento do movimento litúrgico, que foi se desviando cada vez mais doutrinariamente, passando a entender cada vez mais a liturgia como uma catequese, como pastoral, quer dizer, como devendo se adaptar ao homem, e não mais como culto a Deus, justamente. A liturgia é sempre, em primeiro lugar, um culto a Deus, né? Não é uma catequese. A catequese a gente faz aqui. Então, o movimento litúrgico foi se desenvolvendo, se desviando teologicamente cada vez mais, né? Alguns grupos dentro da igreja foram utilizados para isso, a ação católica em alguns lugares, né? Algumas congregações estiveram mais à frente disso também, como ponta de lança, os beneditinos em particular, em vários lugares. Bom, o Rito Novo data de 1969, né? O Rito Novo da Missa. Mesmo entre 62, que é o último missal tradicional, até 69, houve várias mudanças, 65, 67, mudanças, né, paulatinas, introduzindo português, tira a primeira parte da missa, já faz as leituras do ambão virado para o povo, né, e muitas inovações que as pessoas ficaram confusas, né, e já aceitavam justamente qualquer coisa.
A gente chegou a tratar na aula passada sobre a Eucaristia como sacramento da comunhão sobre 12 espécies? Ninguém lembra? Bom, então vamos tratar de novo, se for o caso. Bom, a questão da comunhão sobre 12 espécies, né? O Concílio de Trento decidiu acabar com a comunhão sobre 12 espécies, em primeiro lugar por motivos doutrinários, né? Algumas heresias começaram a surgir naquela época e afirmavam que Cristo não estava todo inteiro em uma das espécies, ou seja, na hóstia estava só o corpo, no sangue, no cálice consagrado, só o sangue. Então era preciso comungar sobre as 12 espécies para receber Cristo todo inteiro. Então começaram a surgir essas heresias, né? Então o Concílio de Trento, para cortar curto, falou, não, comunhão sobre uma só espécie, Cristo está todo inteiro na hóstia consagrada. Corpo, sangue, alma e divindade, né? Depois, o Concílio de Trento também decidiu acabar com comunhão sobre as 2 espécies pelo maior risco de profanação quando se comunga também no preciosíssimo sangue. Até porque também, quanto de sangue vamos consagrar? E se sobrar, vai fazer o quê? Uma coisa praticamente complicada. E também, bom, o aspecto prático de que o gosto do vinho não agrada a muitos. E depois da consagração, os acidentes permanecem, o gosto do vinho permanece. Então, essa questão de que para comungar mais plenamente é preciso comungar sobre as 12 espécies não existe, né, propriamente. Bom, foi estabelecida a comunhão sobre as 2 espécies, não é uma heresia, mas muita gente por aí afirma essas coisas. Que para comungar mais integralmente, comunhão sobre as 12 espécies, etc. Bem. Outro aspecto interessante também é que a comunhão sobre as 12 espécies permite distinguir melhor o sacerdote dos fiéis, né? Porque o padre ele é obrigado realmente, para a integridade da missa, comungar sobre as 2 espécies. Não para a validade da missa já está na consagração, mas para a integridade. Porque para a integridade do sacrifício, o sacerdote deve participar da vítima, comungar da vítima. Então, a comunhão do padre é necessária para a integridade do sacrifício. Então, ele tem que comungar das 2 espécies. Então, isso é obrigatório para o padre. Se os fiéis também vão comungando, essa distinção de natureza da comunhão do padre e dos fiéis fica menos evidente. Bem, então, aqui nós basicamente encerramos a parte da Eucaristia e vamos então começar na próxima parte a tratar da penitência, né, do sacramento da penitência ou da confissão. E relembrando somente, a missa é o que tem de mais importante na face da terra e esse é o centro, né, o principal do nosso combate. Nós devemos amar a missa no rito romano tradicional, combater por ela, favorecê-la na medida das nossas forças. Alguma questão, dúvida? Primeiro olhar atrás. Diga. Padre, o dízimo é um mandamento da igreja. Sim. Se eu, em vez de pagar o dízimo propriamente, utilizasse o recurso para encomendar a missa pelas almas, eu estaria cumprindo esse mandamento? Propriamente não. São coisas um pouco distintas, né? Mas, de fato, a espórtula, o estipêndio, né, que é o valor não obrigatório, né, ninguém está comprando missa, etc., nada disso, era aquilo que o padre recebia e que correspondia ao necessário para ele poder sobreviver um dia, certo? Então, de fato, também era uma ajuda ao padre, mas são 2 coisas um pouco distintas, né? Uma pessoa que não pode participar da missa, mas ela reza particularmente com intenção de unir-se ao sacrifício da missa, faz comunhão espiritual, ela entraria nos frutos generalíssimos ou geral? Assim, mais propriamente geral, né?
Claro que Deus pode também remediar de algum modo, né? Se ela realmente está impossibilitada e procura unir-se, né, a uma missa da melhor maneira que pode, então Deus vai também dando essas graças, né, conforme a disposição da pessoa, mas propriamente, digamos, com relação à missa, geral, nada impede que Deus dê outros frutos em virtude dessa boa disposição, né? Mas propriamente o fruto, quer dizer, ela vai receber os frutos generalíssimos, né? O fruto geral realmente para quem está presente. E ela vai receber esse fruto generalíssimo, né? Não estando presente, mas querendo se unir, de modo mais abundante, é evidente. Eu lembrei de uma dúvida que eu tive. Geralmente, quando é Corpus Christi, você vê compartilhamento de a hóstia sangrou, isso aqui, mais recente. A minha dúvida é a seguinte: geralmente fazem uns estudos médicos, isso aqui, percebe que o tecido é do coração que sofreu, isso aqui. E a hóstia consagrada tem corpo, alma, sangue e divindade. O corpo da hóstia não seria o corpo glorioso do Nosso Senhor, já que foi feito depois? Não, porque aí são duas coisas diferentes. Porque, bom, quando acontece um milagre eucarístico, que se transforma, mesmo na aparência de sangue, ou na aparência de carne, né, humana, do coração em particular, existe até uma certa, uma disputa aí teológica também, mas aquilo não é um pedaço do coração de Nosso Senhor. Nosso Senhor não perdeu um pedaço do coração dele que agora está aqui na terra, né? Nem perdeu o sangue dele. Então, assim, é um milagre no sentido de que deixa mais claro, entendeu? Que de fato ali estava o corpo o corpo, o sangue e a alma é a divindade de Nosso Senhor. E se venera justamente, né, o milagre eucarístico que está lá, um pedaço de carne, pela relação que isso guarda justamente com o sacramento, como se adora a cruz também, entendeu? Mas não é que ele está um pedaço do coração de Nosso Senhor, propriamente. Então o corpo da hóstia é o corpo glorioso? Sim. É Nosso Senhor como ele está no momento em que se celebra a missa. Desculpa, a segunda quando Nosso Senhor instituiu a Eucaristia Sim. A gente chegou a falar disso, né? Por exemplo, Nosso Senhor, na última ceia, então ele rezou a missa, então ali estava o corpo dele, não glorioso, como estava ele lá na última ceia, certo? Entre a morte e a ressurreição, se um apóstolo rezasse missa ali naquele momento, haveria o corpo, mas não a alma, que estariam separados, Nosso Senhor estava morto, né? Haveria o corpo, a divindade, né? E haveria o sangue e a divindade. Padre, você poderia repetir qual é o quarto fruto da missa, por favor? O quarto fruto é o fruto especialíssimo, né? Que é o fruto para o próprio Padre. Algo mais? Muito bem. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Menino Jesus de Praga, o Senhor das dores, São Pio V, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.